Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Bom dia, Zedu. Ei, Zedu. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Que bom tê-lo aqui conosco na segunda. Vamos falar um pouquinho sobre crianças, direitos e deveres? Vamos lá, Fernanda. E direitos e deveres dos pais também, né? Um processo aí de separação, de divórcio, é a guarda compartilhada a melhor indicação? Pois é, Fernanda, olha só, o que acontece? Nós temos uma estrutura, né, cultural que já vem de séculos e séculos, do chamado patriarcado, onde pais e mães tinham direitos e deveres bastante definidos. O casal se orientava por estereótipos ou por signos, né? Bem delimitados. Então nós tínhamos sempre nas casas, nas famílias, aquela coisa da mãe que ficava em casa cuidando das crianças e o pai que saía para a rua para exercer alguma atividade lucrativa. Só que a sociedade vai evoluindo e hoje você não define as atribuições parentais em função do gênero. Por quê? Porque a realidade é que hoje as mulheres também estão no mercado de trabalho, em alguns setores já são até maioria. A gente vê no judiciário que, se as mulheres ainda não são maioria, estão quase lá, ainda que não exerçam essa maioria, ainda que nas chamadas posições de destaque, nas cortes superiores, mas numericamente a gente vê isso. Então a gente não pode conceber o exercício das funções parentais mais como se concebia no passado. E o nosso legislador, em 2008, criou aqui no Brasil a chamada guarda compartilhada, que significa a guarda compartilhada, que pai e mãe vão exercer em igualdade de condições as atribuições parentais. E aí, Fernando, é muito importante a gente fazer uma diferença entre guarda compartilhada e convivência. Sabe por quê? Porque apesar da guarda compartilhada ter entrado em vigor no nosso ordenamento jurídico em 2008, até hoje tem gente que acha que guarda compartilhada é dividir a convivência com a criança e entre os pais meio a meio, o que é um brutal equívoco. A guarda é a responsabilização pela criança. Isso aí. Então, a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e dos deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, deveres e direitos concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, quando a gente fala de guarda compartilhada, nós não estamos falando necessariamente de convivência dividida ao meio. Nós estamos falando dessa assunção desse conjunto de responsabilidades que envolve a criação de um filho, que envolve a proteção de uma criança e de um adolescente. Então, a guarda compartilhada é exatamente isso. A convivência, de forma diferente, é o tempo investido, vamos dizer assim, né? É um tempo despendido em favor dos filhos. É aquele momento que você passa com o seu filho. Pode ser de forma presencial, pode ser de forma virtual, mas eu diria que é o momento que você está com o seu filho, que você se ocupa do seu filho. E ocupa não é no sentido, dar trabalho ou qualquer coisa. Não, ocupar no sentido de estar, né? De se fazer presente na vida do seu filho. Então, vamos separar. Guarda compartilhada, conjunto de atribuições de pai e mãe na orientação, na direção da criação dos filhos. Convivência, estar com os filhos. E aí, Fernanda, tem mais um detalhe. Como essa guarda compartilhada que entrou em vigor em 2008, até por uma questão cultural, os juízes ainda continuavam dando as guardas de forma unilateral para as mães, tá?
Porque na lei de 2008 dizia que era aquele que tivesse melhores condições de ficar com o filho. Repetia até uma forma de dicção legal que já tinha lá no código antigo e tal. E aí o que que acontece? Em 2014 nós tivemos então a guarda compartilhada coativa. Uma nova lei entrou modificando novamente o artigo 1583 do nosso Código Civil para dizer o seguinte: é, não tem mais guarda unilateral. A regra agora é a guarda compartilhada. A guarda só vai ser unilateral se algum dos dois não quiser exercer essa guarda ou não tiver aptidão para o exercício dessa guarda compartilhada. Então, aí você me perguntou, a guarda compartilhada é sempre a melhor alternativa? Fernanda, ela é sempre a melhor alternativa quando nós queremos, quando nós temos as duas partes, pai e mãe, investindo efetivamente na formação das crianças. Quando nós temos equilíbrio, quando nós temos bom diálogo, quando nós temos respeito e quando nós olhamos para as crianças. Porque o que que a gente vê na prática? Nós vemos na prática muita gente que faz questão do compartilhamento da guarda única e exclusivamente para atingir, para atacar o outro, né? Infelizmente, isso ainda acontece em maioria com os homens, no sentido de requererem um compartilhamento de guarda, não para se investir na função de responsável, mas para perturbar o sossego da mãe. É claro que o contrário também acontece, mas ainda é em maior número homens que ainda usam esse tipo de expediente tão somente para perturbar a cabeça da mãe, para criar embaraços e esquecem de olhar para as crianças. Então, se você me perguntar, guarda compartilhada é a melhor alternativa? No mundo ideal, Fernanda, seria ótimo que pai e mãe tivessem condições de investir efetivamente nas funções parentais. Mas na prática a gente Não é ainda bem vê assim, alguns né? parece que não entendem isso, e aí, em vez de colaborar, né, trabalhar junto pela criança, ignoram a criança e um fica querendo usar a criança como arma para atingir o outro. É. E o bem maior é o da criança. A gente está exatamente nesse mês de outubro falando disso, né? A guarda tem que ser exercida naquilo que a gente falou na semana passada, sempre no melhor interesse da criança e do adolescente, porque senão não faz sentido. Ora, se eu tenho um guardião que, em vez de auxiliar, prejudica o desenvolvimento da criança, esse guardião não pode ter essa responsabilidade porque se demonstra inapto para essa responsabilidade. Então, antes deixar com um só o exercício do que ficar compartilhando guarda com aquele que não quer compartilhar, que não tem. É claro, Fernanda, que a gente tem visto também um aspecto muito positivo. Com essa lei de 2014, muitos pais que nunca se preocuparam, inclusive durante o casamento, foram desestimulados ao exercício das funções parentais, com o divórcio, acabam tendo que aprender a ser pais, acabam tendo que aprender a cuidar, a trocar fralda, a levar ao médico. Alguns que não tinham sequer o nome do pediatra da criança passaram a ter aquele telefone como de contato de emergência na agenda e participam das reuniões escolares. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque afinal de contas, não se pode aceitar que uma criança cresça só com um dos âmbitos da família. Nós temos que investir sempre para que a criança receba a cultura do pai e a cultura da mãe e que se desenvolva sabendo, com noção de pertencimento familiar mais amplo, né? Espero que isso um dia se torne uma realidade sem que a gente precise de lei, não é não, Fernanda? É isso. E é claro que quando também, né, em benefício da criança e da segurança da criança, a guarda compartilhada não for a melhor opção, ela tem que ser buscada também. A guarda unilateral. Unilateral. Tem que ser buscada. Olha só, durante um bom tempo, e logo depois que entrou em vigor a guarda compartilhada, que a gente chama de guarda compartilhada coativa, exatamente porque ela obriga a que seja assim, logo nos primeiros tempos, eu diria assim que uns 5, 6 anos, nós só tínhamos decisão de guarda unilateral como se ela fosse uma coisa
inatacável. Mas eu tenho observado a jurisprudência mais recente uma certa flexibilização nisso, no sentido até do próprio judiciário olhar melhor para a criança e entender melhor que nem sempre a guarda compartilhada é o melhor caminho, embora seja um ideal a ser alcançado. E É eu isso. acho que, Fernanda, eu penso, né, eu não acho, eu penso, eu acredito que o compartilhamento da guarda é sempre um ideal a ser buscado, tem que se investir nisso. O CNJ oferece até oficinas de parentalidade, o judiciário como um todo está preparado para esse incentivo, mas nós temos que tomar cuidado também, porque às vezes a guarda compartilhada pode ser desastrosa. Então, o judiciário, né, todos os integrantes, partes, Ministério Público, equipes multidisciplinares, magistrados, advogados, todos têm que estar preparados para olhar para a criança antes de decretar uma modalidade de guarda que possa não ser a ideal. Obrigada, viu, Zedu? Até segunda que vem, hein? Até a segunda que vem, Fernanda. Tudo de bom para todos nós, para todos os nossos ouvintes.